Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar das mudanças climáticas, até mesmo porque o IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, no seu relatório anual publicado agora em março de 2023, fez mais um alerta sobre os impactos das mudanças climáticas, sobretudo para as famílias de baixa renda que vivem em diversos países do mundo. Então a ideia aqui é nós analisarmos, essas mudanças climáticas em curso no nosso planeta, lembrando que a Terra está passando por um processo de aquecimento global, apesar do tema ser debatido por membros da comunidade científica internacional, a maioria defendendo a tese do aquecimento global e uma minoria defendendo a tese de que não existe esse aquecimento global. Enfim, o que nós temos aqui para discutir é as mudanças climáticas, ou são as mudanças climáticas, melhor dizendo, que estão em curso no nosso planeta, e contra fatos não há argumentos, que fique bem claro. Eu sou defensor da tese do aquecimento global e os fatos comprovam que as temperaturas médias, não só da atmosfera, como também dos oceanos, estão aumentando, o que ratifica a teoria ou a tese do aquecimento global. Então, na verdade, o que está em questão nessa aula que eu estou gravando hoje não é um debate se há ou não o aquecimento global. O que nós estamos e irei falar hoje é sobre as mudanças climáticas em curso que estão atreladas ao aumento da temperatura média no nosso planeta. E os dados científicos dos mais diferentes institutos comprovam que as temperaturas médias estão subindo e aquilo que eu disse, contra fato não há argumento. Então aqui nós temos, para iniciar, essa imagem apenas ilustrativa, mostrando uma parte da Terra pegando fogo, ou seja, o aquecimento da temperatura do nosso planeta, criando assim um simbolismo de um futuro, podemos assim dizer, catastrófico, se nós não conseguirmos reverter essa tendência de elevação da temperatura média, porque isso, além de causar prejuízos enormes às economias de todos os países do mundo, também tem impactos socioambientais muito grandes, inclusive, caso esse processo não seja revertido, muitas pessoas ainda perderão suas vidas em função dessas mudanças climáticas em curso, não só pela elevação da temperatura, mas também pelas consequências dessas mudanças climáticas, como, por exemplo, a expansão dos desertos, inundações mais violentas, inundações catastróficas. Lembrando que o aquecimento global ele traz como uma das suas consequências a alternância de ondas de calor com ondas de frio. Inclusive, existe aula no canal Geogênio onde eu explico todo esse processo. Aqui nós temos mais uma imagem que é de 2022, quando então a gente pode perceber um aumento da temperatura, essa área avermelhada aqui,
temperaturas acima de 2 graus da média, mostrando que o hemisfério norte, principalmente o hemisfério norte, nós tivemos uma elevação média da temperatura bastante considerável no ano de 2022, ou seja, acima de 2 graus da temperatura que antecedia, a temperatura média que antecedia a primeira Revolução Industrial. Ah, professor, por que no hemisfério sul esse aquecimento foi menor? Porque no hemisfério sul nós temos um predomínio de águas oceânicas. Então, como o calor específico da água é maior, leva mais tempo para se aquecer, leva mais tempo para se resfriar, consequentemente, nesse período de aquecimento, que é o período diurno, a emissão de calor para a atmosfera diminui. Então, razão pela qual você não tem uma alteração tão significativa da temperatura do ar atmosférico em áreas onde a influência oceânica é maior. Inclusive, se estuda na parte da climatologia que o efeito da maritimidade, que é o efeito dos oceanos no clima, é o seguinte: os oceanos, os mares e oceanos são reguladores térmicos. Então, na verdade, não há uma variação de temperatura expressiva entre o período do dia e o período noturno, e também não há uma variação da temperatura expressiva ao longo das estações do ano, justamente nas regiões do planeta onde a influência marítima é maior, como acontece aqui no hemisfério sul. Como no hemisfério norte você tem um predomínio de terras emersas, é aqui, claro, que o efeito, inclusive, da continentalidade será maior, o que também contribui para a alteração dos padrões da temperatura. Também lembrando que no hemisfério norte se concentra boa parte da população mundial, a maior parte da população mundial vive nas cidades do hemisfério norte, nos países do hemisfério norte, e ali você tem ação antrópica, não só através das emissões de gases do efeito estufa, como também a potencialização das ilhas de calor, que hoje inclusive aparecem como um dos fatores climáticos. As ilhas de calor foram inseridas agora como fator climático. Aí, galera, fica atenta, fique ligado. Então, desmatamentos, incêndios florestais, enfim, essas ondas de calor que vêm atingindo, por exemplo, o hemisfério norte, sobretudo nos meses de verão, elas têm sido cada vez mais violentas, com temperaturas cada vez maiores. Isso tudo contribui, claro, para alterações nos padrões de temperatura média do nosso planeta. Aqui nós temos um gráfico que mostra a evolução da temperatura média da Terra de 1850 até 2022. Aquilo que eu disse, contra fatos não há argumentos. Aqueles cientistas que defendem que não existe o aquecimento global, a tese da não existência do aquecimento global, tem que explicar o que está acontecendo aqui. Por que está havendo alteração, essa elevação nos padrões de temperatura média do nosso planeta. Então, como é que um cientista ele vai negar que um desmatamento, e a gente quando fala de desmatamento na Terra, no planeta, a gente está falando em milhões de hectares por ano, como o cientista pode defender uma tese de que o desmatamento não altera nos padrões de aquecimento da temperatura do ar atmosférico? Se as folhas das plantas absorvem a radiação solar, convertendo-a na fotossíntese, e consequentemente onde há cobertura florestal, o aquecimento da superfície é menor e a irradiação de calor para a atmosfera é menor. Então, na medida em que você desmata, o que acontece? Você faz com que haja uma maior exposição da superfície do planeta à radiação solar, e essa radiação solar vai aquecer essa superfície que, por irradiação de calor, vai aquecer o ar que se encontra acima dela. Como é que os cientistas podem alegar que o surgimento e crescimento das cidades,
onde se formam as chamadas ilhas de calor, não interferem nos padrões de temperatura? Eu quero que eles me expliquem isso. Não é só por causa do asfalto e do concreto, que são dois materiais que possuem alta capacidade para absorver a radiação solar, conservar o calor e irradiar o calor para a atmosfera. Nós temos que levar em consideração que nas cidades você tem maior emissão de gases do efeito estufa, potencializando a capacidade da atmosfera em reter a radiação infravermelha que é liberada pela superfície urbana. Nós temos nas grandes cidades um número incontável de fontes produzindo calor, fontes artificiais produzindo calor, toda máquina, todo aparelho eletrônico, todo veículo, tudo que consome energia produz calor. Como os cientistas podem não defender que a ação antrópica interfere nos padrões dos climas? Eu que vivo no Rio de Janeiro, que é a segunda maior cidade do Brasil, sei muito bem os efeitos de uma ilha de calor, porque eu dou aula também na periferia da região metropolitana, na periferia da capital fluminense do Rio de Janeiro, e eu sei como o efeito da ilha de calor interfere nos climas. Como é que os cientistas podem não concordar que a queima de combustíveis fósseis contribui para o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, e que esse aumento da concentração de CO2 na atmosfera potencializa a capacidade dos gases poluentes em reter a radiação infravermelha, contribuindo dessa forma para a elevação gradual da temperatura média do nosso planeta? Então é isso que vocês têm que entender, que existem fatores que derivam da ação humana na natureza, que direta e indiretamente interferem no aquecimento da temperatura do ar atmosférico, os incêndios florestais, as queimadas realizadas pelo homem. O fogo aquece o ar, os incêndios, as queimadas liberam CO2 para a atmosfera. Então nós temos que ter muito cuidado, um equilíbrio muito grande, quando entrarmos num debate sobre a tese do aquecimento global, para não incorrermos num erro de falar para os alunos ou para os ouvintes de que o homem não interfere, que a ação antrópica inexiste nesse processo, e o que a Terra está passando é um período cíclico, dentro de uma era interglacial. Todos nós sabemos que a Terra entrou numa era interglacial há cerca de 15 mil anos atrás. A última glaciação começou a ceder, e de lá para cá nós passamos a ter uma gradativa elevação da temperatura, mas também é inegável falar de que a partir da primeira revolução industrial, quando o homem passou a utilizar em larga escala o carvão mineral, que foi a fonte de energia básica da primeira revolução industrial, e a partir da segunda revolução industrial utilizar os derivados do petróleo, que a queima desses combustíveis fósseis não tem um papel importante na elevação da temperatura média do planeta. Então nós temos que ter o bom senso, o equilíbrio de analisarmos o problema, porque o problema é muito sério e que poderá afetar e afetará milhões de pessoas, como já está afetando atualmente, e afetará um grupo muito maior no futuro de pessoas por causa das mudanças climáticas que estão em curso, que estão sendo também potencializadas pela ação antrópica nos seus mais diferentes vetores. É isso que as pessoas têm que ter em mente. E se quiser abrir um campo de debate comigo, seja cientista, seja quem for, professor de geografia, está liberado. Abra um campo de debate, defenda a sua tese de que o homem não contribua para o aquecimento global, e você vai passar vergonha lá na frente, pô. Eu estou falando isso porque essas pessoas que dizem que a Terra não está passando por um aquecimento global, elas estão contribuindo, direta e indiretamente, para que os donos do capital, aquelas pessoas que só enxergam o cifrão na sua frente,
não adotem os mecanismos de desenvolvimento sustentáveis, os MDLs, mecanismos de desenvolvimento limpo. Então é isso que essas pessoas acabam contribuindo, porque alimenta o negacionismo, e o negacionismo é responsável por tudo isso que está acontecendo no nosso planeta, nos seus mais diferentes aspectos. Eu estou falando aqui de clima, não estou falando nem de outras áreas onde o negacionismo é extremamente prejudicial à raça humana e a todo um ecossistema presente nesse planeta. Aqui nós temos a temperatura dos oceanos de 1850 a 2022. Aqui em vermelho você tem a temperatura média da Terra, que você pode perceber que a partir da segunda revolução industrial esse processo de elevação da temperatura aumentou. E embaixo em azul você tem a temperatura média dos oceanos, que vai seguindo essa tendência também de elevação. Ora, a partir do momento em que a temperatura do mar fica mais alta, consequentemente, os oceanos também passam a irradiar mais calor para a atmosfera, mais energia. A evaporação da água do mar aumenta. E energia, evaporação e calor vão potencializar a formação das tormentas ciclônicas, como furacões aqui no Atlântico, os ciclones no Índico e os tufões no Pacífico, que são tempestades severas que, quando atingem uma zona costeira com grande densidade populacional e quando atingem áreas onde a economia, seja ela agrícola ou industrial, está bem desenvolvida, gera prejuízos bilionários para os países. Então é isso que nós temos que ver também. O que estaria provocando o aumento da temperatura da água do mar, se não, direta e indiretamente, o aumento da temperatura do ar atmosférico? Porque existe uma troca entre o oceano e a atmosfera. Se a temperatura do ar está mais elevada, de certa forma isso também vai contribuir para a elevação da temperatura da água do mar. Ou será que eu estou errado? Assim como a temperatura do ar, se estiver bem mais fria, ela vai contribuir para resfriar a temperatura da água do mar. Então, nós temos que ter essa visão bastante ampla para que possamos, despertar uma consciência ambiental maior entre as pessoas nos seus mais diferentes segmentos da sociedade, para que busquemos as alternativas, e estas estão sendo apresentadas pela comunidade científica, para revertermos todo esse processo de aquecimento global, de mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta. Aqui nós temos a temperatura da Europa, 1860 a 2022. Aqui a mesma coisa. Olha o que você pode perceber, que a temperatura média na Europa já atingiu um pico de 2,5 graus acima da temperatura média que o continente europeu registrava em 1860. Então, pelo gráfico, você pode perceber que, sobretudo, a partir da década de 1960, esse ritmo de elevação da temperatura média no continente europeu aumentou, ou seja, se acelerou. Isso já está causando não só impactos sociais, como impactos econômicos e ambientais no continente europeu. Aqui nós temos, por exemplo, deu uma pulada aqui, o derretimento do gelo que circunda a Antártida. Agora em 2023, em fevereiro de 2023, esses dados aqui são de janeiro, e esses dados que eu estou colocando aqui já são de fevereiro, nós tivemos a menor cobertura de gelo no entorno do continente da Antártida, 1.700.000 quilômetros quadrados de gelo. Então foi o maior recuo até então registrado pela ciência no continente da Antártida. Lembrando que na Antártida o continente é coberto por uma espessa camada de gelo. Então, a partir do momento em que o gelo marinho
ele derrete num ritmo mais acelerado, e isso acontece nos meses de verão, a velocidade de deslocamento das plataformas de gelo que estão sobre o continente da Antártida em direção ao mar aumenta. E isso, de certa forma, vai acelerando progressivamente o processo de degelo em curso no continente da Antártida. A partir do momento em que o gelo continental ele ingressa no oceano num ritmo mais acelerado e este, por sua vez, derrete, ora, o que vai acontecer com o nível do mar, com o nível dos oceanos? Vai subindo gradativamente, afetando as populações que vivem, sobretudo, nas regiões costeiras baixas. A ONU prevê que centenas de milhões de pessoas, até o final do século XXI, terão que ser removidas de zonas costeiras baixas, caso a temperatura média do planeta suba 2,5 graus até o final do século. E caso nós consigamos manter esse aumento da temperatura no máximo em até 1,5 grau, a ONU estima em cerca de 100 milhões de pessoas o número que deverá ser removido das zonas costeiras baixas que estarão sendo invadidas pelo mar. Agora imaginem vocês o prejuízo que isso vai causar para determinados países. Determinadas ilhas vão desaparecer, sobretudo aquelas ilhas que estão poucos metros acima do nível do mar, não só por causa da elevação do nível do mar, assim como pela aceleração da erosão costeira. É isso que também tem que se levar em conta em razão da alteração não só da temperatura do ar atmosférico, porque o degelo aqui está se acelerando também por causa da elevação da temperatura da água do mar. A partir do momento em que a água oceânica ela fica mais aquecida, o processo de derretimento dos glaciares que se encontram não só no entorno da Antártida, assim como no entorno do Ártico, ele vai se acelerar. É causa e efeito, não tem como discutir isso. São dados científicos que estão sendo publicados pelos mais renomados institutos e centros de pesquisas sobre climas e mudanças climáticas do mundo. Você não pode contestar isso. Para você contestar, apresente dados que provem o contrário. Se não se renda aos fatos, é o mínimo que você deve fazer caso seja um negacionista das mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Aqui nós temos o derretimento do gelo da Groenlândia. Se o derretimento total do gelo da Antártida poderá causar a elevação do nível do mar entre 60 a 70 metros, o derretimento de todo o gelo da Groenlândia poderá causar elevação do nível do mar entre 5, 6, 7 metros. Aqui na região central da Groenlândia, a espessura do gelo, em alguns pontos, ultrapassa 1.000 metros. Na Antártida, no centro do continente, a espessura do gelo, em alguns pontos, chega a mais de 3 quilômetros de profundidade. Então, se esse gelo que está derretendo num ritmo cada vez mais acelerado, como mostra aqui comparativamente esses dois mapas, então, na medida em que esse gelo derrete num ritmo cada vez mais acelerado, o que é que você tem? O ingresso de um volume maior de água nos oceanos e, consequentemente, isso vai provocando gradativamente a elevação do nível do mar. E na medida em que o mar fica mais alto, ele vai invadindo as zonas costeiras baixas e vai potencializando ou acelerando o processo de erosão costeira. As ondas também tendem a ficar mais fortes, até mesmo porque, com as mudanças nos padrões de temperatura e pressão do ar atmosférico, você tende a ter ventos mais fortes que vão potencializando a ação das ondas que acabam, nos períodos de altas marés, nas marés de cisgia, provocando uma aceleração do processo erosivo da zona costeira, causando prejuízos enormes para essas cidades costeiras. Quem é que nunca viu uma imagem de zona costeira hoje, com pedras que são colocadas para poder conter o avanço do mar? Quem é que nunca viu, por exemplo, o trabalho de engorda das praias por causa do avanço do mar e da erosão
que está reduzindo a faixa de areia em várias zonas costeiras do mundo. Aqui no Brasil nós temos mais de 60% das praias, por exemplo, que estão comprometidas por esse processo. Então nós temos que levar em consideração tudo isso que eu estou falando para vocês. Aqui nós temos, por exemplo, o computador é novo, eu ainda estou sentindo a sensibilidade do toque. As mudanças climáticas na Amazônia. Então eu tenho uma aula sobre isso a respeito do Brasil, que eu mostro aqui, ó, temperatura. A temperatura na Amazônia, ela já subiu entre 2,25 até 3 graus. Temperatura. A precipitação, de acordo com os dados que aqui estão sendo coletados, aqui na parte oriental, que é onde o desmatamento mais avançou, repare, até mesmo aqui no interior do Nordeste, você tem uma tendência de elevação, redução do índice pluviométrico, variando de menos 5% a menos 20%. Em compensação, na Amazônia Ocidental, você tem um aumento do índice pluviométrico em torno de 5%. A evaporação, repare, que a partir do momento em que o desmatamento ele vai avançando, e aqui embaixo você tem o chamado arco do desmatamento, o arco do fogo, repare que a evaporação ela aumenta em função do desmatamento. Isso provoca o quê? Provoca não só uma elevação dos padrões de umidade, como deixa o solo mais seco rapidamente, o que exige dos produtores rurais o emprego, né, de água para irrigar as pastagens, para irrigar as lavouras de grãos, que hoje são as principais atividades econômicas desenvolvidas aqui. Cientistas brasileiros já constataram que em determinadas áreas da Amazônia, nas áreas desmatadas, a temperatura média subiu 7 graus em determinadas áreas, não no conjunto total, e que a umidade relativa do ar caiu em 30%. Se você levar em consideração que boa parte das chuvas que caem no centro-sul do Brasil são procedentes dos rios voadores que se formam aqui no Atlântico, caminham em direção à Cordilheira dos Andes, e em razão dos contrafortes da Cordilheira dos Andes serem muito altos, são desviados em direção ao centro-sul, para e pensa. Ora, se essa massa de ar que se desloca, que dá origem aos rios voadores, ela ficar mais quente, mais seca, nós teremos uma alteração nos padrões de temperatura e pluviosidade também no centro-sul do Brasil. Qual é o impacto disso? Ora, o centro-sul do Brasil é o celeiro agrícola do país. Ora, se você tiver menos chuva e mais calor, teremos quebras das safras de grãos, teremos queda na produção de leite, prejuízos estimados em bilhões de reais são previstos para metade do século XXI em função das mudanças climáticas em curso. E parte dessas mudanças climáticas, que fique bem claro, estão atreladas ao processo de destruição da floresta amazônica. Se alguém tem dado contraditório, apresente, grave um vídeo, cite meu nome, me marque para eu assistir e contradiz isso. Aqui nós temos as mudanças climáticas na Europa mais uma vez, né, mostrando aqui as temperaturas no continente europeu mais altas, né, do que normalmente até então estavam sendo registradas. As ondas de calor estão assumindo magnitude cada vez maior, não só na Europa, como também na América do Norte. Nós tivemos há 2, 3 anos atrás em Linton, no Canadá. Quem é que poderia imaginar que uma cidade canadense ia registrar 49 graus de temperatura? Estou falando de um país localizado numa zona temperada, não é próxima do trópico. Estamos falando do Canadá. Registrar 49 graus de temperatura não é Fahrenheit, não. É centígrados. É algo inusitado. As ondas de calor no meio oeste, oeste norte-americano, as ondas de calor na Austrália, em Verkhoyansk, lá na Sibéria, que é uma região tradicionalmente fria,
Nós tivemos temperaturas no verão, há 2 anos atrás, batendo, 2, 3 anos atrás, batendo a casa dos 39, 40 graus. Onde já se viu isso? Nós tivemos temperaturas na Groenlândia ultrapassando os padrões de 23, 24, 25, 26 graus. Eu estou falando em áreas localizadas ao norte. Assim como na Península Escandinava, temperaturas fora dos padrões. O degelo do Ártico vem se acelerando numa velocidade cada vez maior. As ondas de calor no Oriente Médio, na Ásia Central, têm sido cada vez mais violentas. As secas e ondas de calor que têm atingido várias partes do continente africano têm sido cada vez mais violentas. O mesmo vem acontecendo na Austrália. Esse ano, por exemplo, na América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, sul do Brasil, tivemos recordes de temperatura. Quantas ondas de calor atingiram a Argentina? A Argentina tem um prejuízo estimado no agronegócio em função da seca e das ondas de calor desse último verão, estimado em 20 a 30 bilhões de dólares. Estamos falando de um país que vem passando por dificuldades econômicas há algum tempo e que a quebra das safras agrícolas e a quebra da produção de carne e leite, lembrando que o agronegócio é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas na Argentina, vai agravar ainda mais a situação econômica desse país que há anos vem passando por turbulências na sua economia, seja através de governo de direita, governo de esquerda. Aí não é questão de governo, é questão de gestão, não é a ideologia que está em jogo, é a questão da gestão da administração pública e outros fatores que direta e indiretamente também contribuem para que a Argentina enfrente essas crises econômicas que parecem que são intermináveis. Quando o país começa a respirar um pouquinho, logo a seguir ele mergulha novamente numa crise econômica. Agora, tudo isso a gente tem que estar levando em consideração também, não só na Argentina, como em outras partes do mundo, que as mudanças climáticas estão em curso e que é preciso as autoridades se unirem num esforço comum junto à classe empresarial para que se desenvolva os chamados mecanismos de desenvolvimento limpo, que se adote o desenvolvimento sustentável, que substitua gradativamente as fontes de energia de origem fóssil por fontes de energia de origem limpa, que desenvolvam novas máquinas, equipamentos, produtos eletroeletrônicos, veículos automotores que consumam cada vez menos energia, que consumam cada vez menos combustíveis, que substituam os veículos automotores, o combustível derivado do petróleo, pelos carros elétricos. Enfim, é preciso também que se adote programas de reflorestamento em áreas degradadas para que não só se promova o sequestro de carbono, como também tente se buscar um equilíbrio climático em nosso planeta para nós evitarmos consequências que serão muito dolorosas para as futuras gerações. Se as gerações atuais já enfrentam sérios problemas, as futuras gerações enfrentarão problemas muito mais graves em função dessas mudanças climáticas em curso. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E que dê a força ao canal, indique o canal aos amigos, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, porque o canal Geogênio, ele não é monetizado, não vai ser monetizado. Todo vídeo eu bato nessa tecla, porque muita gente pensa, o cara está tentando divulgar o seu canal para ganhar dinheiro no YouTube. Meu amigo, você sabe quanto paga o YouTube por 1000 visualizações? Eu não sou youtuber, não. Eu sou professor de geografia e o meu intuito é ajudar os alunos, sejam jovens, sejam adultos, que vão fazer concursos vestibulares, técnicos, militares, a passarem nos concursos. Então o canal Geogênio, ele está democratizando o ensino da geografia, sobretudo dando suporte às pessoas que não podem pagar um curso, a terem uma base, um conhecimento maior sobre o ensino da geografia e melhorar, consequentemente, o seu rendimento nas provas. Tanto é assim que eu tenho grupos de apoio lá no Facebook,
concurso vestibular 2023, concurso ESA 2023, concurso SpaceX 2023, concurso Colégio Naval 2023, onde eu publico meus PDFs 0800, estão disponíveis nas áreas de arquivos, sem custo nenhum para o aluno. Eu não vendo meu material, eu não vendo banco de questões, eu não vendo minhas apostilas, eu não vendo provas comentadas, eu oferto de graça. Vocês devem estar pensando, esse cara é maluco. Não, eu estou fazendo aquilo que a minha consciência pede para eu fazer. Eu ganho dinheiro dando aula, sou aposentado, mas ainda estou na ativa, trabalho numa das maiores redes de ensino do Brasil, dou 60 aulas por semana com 64 anos de idade. Tem muita disposição e muita lenha para queimar. Agora eu peço vocês para ajudarem a divulgar o canal, para atingir um número maior de pessoas e fortalecer, porque o YouTube reconhece um comentário, reconhece um like, como a pessoa gostou, assistiu o vídeo na sua íntegra. É importante para que o YouTube reconheça que a pessoa gostou do vídeo e o vídeo fique disponível para um número cada vez maior de pessoas. Canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!